Não, porque De barril. Não, e a punição geralmente fode o jogador. Aí que tá, não. Aí temos alguns detalhes, né? Não é isso. A punição não é tipo, das vezes que aconteceu, tipo, o jogador não pode jogar pelo time. Depende. Depende. Teve várias. Me contem, Por exemplo, mas eu não lembro. Bota a do Double Lift aí que o Diogo mandou, só pra gente mostrar. Foi uma das primeiras, quando a relay tinha acabado de sair. A regra saiu, a punição veio de 14 pra 15. E a punição é só pra mostrar, assim. Me elucidem. O que foi? Só precisa Só botar desce, a punição, desce, só botar desce. a punição, porque aqui tem todo o Pode contexto, ele descer. dá o que aconteceu, o Double Lift fez poaching no Zion Spartan. Olha a punição ali, ó. E a punição foi $2.500 pro Double Lift e $2.000 pra CLG. E restringiram o Zion Spartan por uma semana. E Zion Spartan, as a player, Por uma coach, semana. Por uma semana. Deram um ban de uma semana no Zion Spartan de uma semana. O Double Lift pagou $2.500, que foi quem fez o poaching no Zion, no Darshan, né? E a CLG levou $2.000 de poaching, ou de multa. Tá. Aqui no Brasil, o caso que ficou mais conhecido disso foi no Loop, que o Loop foi impedido de jogar pela PEN durante um ano, foi 6 meses, eu não me recordo. Acho que é um ano. Né? Mas não teve dinheiro envolvido no rolê por parte da Riot. Né? Eu acho que foi isso, né? Tem outros casos que aí... Mas é... Tem outros casos do mundo todo que... Mas nesse caso do Loop, quem se ferrou foi o Loop, né? Sim. Não. Sim e não. Porque assim... Quem se ferrou foi porque qual é a lógica dessa punição? PEN, você fez o poaching, então você não vai poder concretizar o desejo do seu poaching. Loop você pode jogar em qualquer lugar. Você só não vai jogar na PEN. Ele poderia ir pra outro time se ele quisesse? Isso, poderia. Ele escolheu ir pra PEN e não jogar o CBLOL. Ele ficou de coach da PEN ele jogou e jogou outras coisas da PEN, tá ligado? Entendi. Mas ele poderia jogar em qualquer lugar. Quem foi penalizado foi a PEN por ter, realizado o poaching. E é por isso que é tão ruim o que eu falei, que às vezes, a org, ela não tem controle total sobre os jogadores. Então, se o seu jogador for falar com outro e sair isso, virar realmente uma prova, você pode ser punido de não ter um jogador bom. Você nem fez nada. Você não... É muito subjetivo. Muito difícil. Inclusive, nesse caso, tipo, a própria CLG recebeu menos multa do que o Double Lift. Porque o Double Lift começou o movimento de poaching. Né? A CLG ficou tipo, da hora. Mas quem começou o movimento foi o Double Lift, entendeu? Assim, a CLG era meio que... Ela não queria, o Double Lift fez o movimento, e aí ela falou, porra. E digo mais. Nesse caso aí, teve casos parecidos no Brasil, que às vezes essa multa aí, quem pagou foi o próprio Zion Spartan, tá? Dependendo da situação. Tipo, ele falou, pode tirar um pouquinho do seu salário a cada... Não sei se esse caso não. O Double Lift, no caso, né? O Double Lift, Ou os dois dividem, cada um dividiu, eles pagaram $2.500. Tipo, pra contratar um jogador de outro time dando poaching, é um preço muito... Lógico que se fosse hoje, essa multa seria muito mais alta. Sim, porque isso aí foi 2014, gente. Isso é o começo do cenário, mas, pô, não é nada. Comparado em multa, não é nada. Hoje, as punições, isso eu li em outra matéria, mas as punições mais recentes, elas enquadram geralmente, não uma semana, mas de 3 a 12 meses de bloco pro time. Bloco pro time. Dependendo de atuar pelo time, como o chefe falou. Dependendo da gravidade, é ótimo, né? Dependendo de quão grave é o caso, do quão evidente foi o poaching. Pode rolar uma multa financeira, pá. Sim. Mas pode ser, de novo, cada caso é um caso. Dependendo, pode ser o time punido, pode ser o jogador punido, pode ser o outro jogador punido. Por isso que é tão, de novo, tão difícil. É muito difícil, chefe. Pra mim, essa regra... Cara, vamos simplificar. E vamos extinguir. Essa regra é muito sem sentido. Pra mim, ela não deveria estar existindo. E pegando casos que já existem, são factuais, já foram resolvidos. Por exemplo, no Brasil, que não configuraram poaching e fala contra a regra do aliciamento porque se autorregulou. BRTT, Flamengo e Red. 2017. Teve toda uma celeuma que o BRTT foi aliciado pelo Flamengo pra sair da Red, tererê. Não foi provado o poaching, ninguém não teve provas. Lembrei do que aconteceu. Mas o que aconteceu, tinha contrato. E se eu não me engano, fechou, tem até matéria sobre isso, R$50 mil de multa. O contrato foi pago. Eu lembrei o que aconteceu nesse contrato do BRTT. Foi... Quem me contou na época, né? Não vou entrar em detalhes, mas foi parte de uma pessoa que estava envolvida na negociação. O que rolou foi o seguinte, aí até... O Corradini, se ele estiver ouvindo, ele pode até confirmar isso. Mas o que aconteceu é que existia um interesse do Flamengo pelo BRTT antes do contrato dele terminar e foi feito um contato. Eles falaram, olha, a gente tem interesse no seu jogador. Sabe que, só que eles não sabiam quando o contrato dele terminava, era algo assim. A gente tem interesse sobre o seu jogador, a gente quer negociar. Negociaram valores pelo BRTT, negociaram valores. Só que aí, em algum momento...
o Flamengo... lembrei. Lembrou? Eles esperaram o contrato acabar porque eles descobriram. Eles entenderam que o contrato acabava naquele ano. De alguma forma aconteceu isso. Eles pararam de comunicar, eles pararam de mandar e-mail. Sim. Esperaram e falaram, então... Agora a gente vai esperar acabar o contrato. Ele vem pra cá, só que aí... graça. Teoricamente, o que aconteceu? O que ficou implícito? Que eles conversaram com o BRTT, né? Porque terminou o contrato, o BRTT foi pro Flamengo. Sim. Então, meio que assim, não foi provado. Tanto que isso foi resolvido, como o Shep colocou, na justiça. Nem teve tanta repercussão, pra ser bem sincero. Nessa época aí teve uma repercussão, na época. Sim. Mas é um caso que já é muito mais batido, porque não teve punição, porque não aconteceu de fato. E né? aquilo, gente, a gente chama isso de poaching e aliciamento. Em todos os esportes do mundo, a gente chama isso de sondagem. De interesse. Sim. E isso é normal. Assim, o aliciamento, poaching no LoL, que é tipo, meu Deus... No mundo do futebol, no mundo do esporte, é o padrão de execução. Melhor resposta. Parabéns aí ao Douglas Dias. Ele falou, na verdade, quem foi punido fomos nós, que tivemos que aguentar ver o Picoca jogando de suporte pra frente. Cara, Tadinho do meu mano Colita. Mas que foi isso, foi. Foi, cara. Então, a regra, ela simplesmente não tem sentido. A punição foi pra outras pessoas. Nosso chat tá cada vez melhor. Nossos chats são né? bons demais, de verdade. Isso aí foi sensacional, pô. Porque não tem nenhum sentido, sabe? Já existe legislação Então, que regula isso. Porque aí que tá. Uma parada que é muito louca pra galera entender como que se regula isso, é que quase sempre a multa, ela é inviável. Ela inviabiliza você pagar. Então você fala com o jogador, fala assim, pô, quanto você ganha aí? Você só entende. Sim. Ah, eu ganho 30. Pô, 30 eu consigo pagar. Ah, eu tenho que falar com o chefe, porque o chefe é o dono da parada. Falar, chefe, então, eu quero contratar o cara. Eu já sei que ele ganha 30, eu consigo pagar 30 pra ele, eu pago 35, mas eu falei com ele, tem vontade de vir. Aí fala assim, só que assim, então, ele custa 3 milha. 3 milha eu não tenho. Falo, então, pois é. Pra você, agora... Eu não quero vender, então é 3 milha mesmo. Sim. Aí vai chegar o Joko e vai falar, então, Joko, de você eu quero o Jonathan da nova geração mais 500 mil. Sim. Aí você negocia. É Tanto isso. que é o que acontece, inclusive isso acontece no CS. Hoje em dia no CS a gente tem muitas negociações que são trocas. Justamente. Porque não dá pra chegar no valor. Não dá pra pagar, gente. Sim, é sim. só isso. E assim... As multas serem gigantescas tem o propósito de você não roubar o cara. E não desestabilizar, não quebrar a perna do time. Porque o propósito de uma multa ser tão grande é você vir falar comigo. Ela não tá pra ser paga. Se você quiser ser maluco e pagar, fica à vontade, vou ficar rico. Mas aí, né? aí é doideira, né? Mas o propósito da multa ser gigante é tipo, vem falar comigo. Teoricamente, se você pagar, o time vai ter alguém tão e bom outra, quanto ou assim, melhor. Ah, mas você Então- vai falar com o jogador no meio do campeonato, ele pode ficar... Mano, aí você tá falando de uma criancinha Não, se isso aí- debatendo por causa do pirulito. Não, eu vou te falar A que gente não espera que isso aí, ó, aconteça. do mesmo jeito que eu falei de coisas que não deveriam ser e eram, eu nunca vi isso acontecer. Mas não... Ó, são 10 anos de esporte. Eu nunca vi o jogador fazer corpo mole porque conversou com outro time. Sim, Isso aí eu não. nunca vi. Também nunca soube. Existem coisas ruins, o bagulho do contrato que eu falei, mas isso aí, rapaziada, Nunca vi também. já vi jogador, inclusive, que fez o contrário. Que sabia que ia ir pro outro time no próximo split e deu um pau no time que ele vai jogar contra, porque justamente pra provar que, Fizeram cara, um bom negócio. vocês estão... É pra me contratar mesmo, Sim, tá? sim, meu. É justamente o contrário. Normalmente o cara dá um pau no outro time. O Danilo Marcos mandou 10ão pra gente aqui, mandou uma sigla que eu não sei o que é. SSFG. Salve Flogueiros. E a florzinha. E um girassol e 2 corações. Que é o símbolo deles lá, né? Obrigado, Daniel. Danilo, na verdade, perdão. Obrigado, Danilo Marcos. Tamo junto. Tem uma mensagem retratada aqui que eu não sei o que é. Regiane dos Santos Silva virou membro. Obrigado, Regiane. Seja bem-vinda, família. MD3 Flow Games. O Danilo, que tinha mandado aqui o Salve Flow Games, também virou membro. Muitíssimo obrigado, bastante meu coisa querido. pra membro. Ontem tivemos concursos culturais interessantes para membros. Teremos mais. E, inclusive, né, aproveitando que a gente tá falando dessa questão da troca, de que a multa lá pra regular, coisa e tal, do time falar com o outro, muito se fala também no cenário da postura que é o jogador fazer isso, né? Aí fala, mas o player não deveria ele ir montar o time. Mas aí você tem que ver também qual é a dimensão do nosso cenário. Nosso cenário, ele é muito menor, né? Não é todo player que tem um agente, tem muito player que é o pai, que é ele... E, às vezes o pai é bom, tá? Que ele não tem relevância suficiente, nem ganho suficiente pra ter um agente, por exemplo. Não é todo mundo que ganha. Velho, você tem que tirar da cabeça que é todo mundo no CBLOL que tá ganhando 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Não é assim, tá? Não é assim.
Tem Pelo muito contrário, player que tá pelo ganhando contrário. piso do CBLOL e ele não pode ficar contratando gente pra ver a carreira dele, né? Então, muitas vezes, os times vão atrás de jogadores, mas muitas vezes o jogador tem que se virar. E também tem a questão de que a galera se conhece, é muito próxima. E não achem que no futebol isso não acontece, que um jogador não fala com o outro, tipo, sei lá, eu quero jogar muito com o Mbappé, aí vai um cara e fala, vamos lá, Mbappé. Não, isso acontece também, gente. E se for olhar, então, Academy, por exemplo, misericórdia. Nossa senhora. Porque o cara não vai ter dinheiro, não tem como. Não é. Lógico, todo mundo deveria e poderia e seria legal ter a representatividade, por isso que eu já falei. Qual que é o melhor pra quem quer. Sei lá, eu sou advogado e quero trabalhar com esportes. Cara, oferece seu trabalho pra um cara do Academy que você acha promissor, de graça. Fala assim, de graça, Diogo? Mas chega e fala, pô, quero te ajudar nessa primeira split aí. Trabalha com porcentagem, em vez de cobrar Pode fixo. ser uma porcentagem, uma coisa pequena, mas seja de confiança daquele cara, ajude ele a negociar um bom contrato, porque se o cara virar, ele vai contar pros outros que deu certo, vai dar bem, aí quando ele crescer, ele tá lá com você, já tem confiança. Isso. Então, às vezes a pessoa quer, pô, eu vou entrar e vou ganhar, um advogado, eu vou ganhar milhões de contratos. Calma. Eu já vi uma galera falando isso na minha live, falando, pô, quero muito agenciar jogadores grandes e tal. Não, começa de baixo. Mas enfim, eu acho que... Olha aí que eu acabei de receber lá no The Hat. Caralho, que delícia, hein? Uma bela máquina Cafeteira Premium Exclusive Italian Plus Major Mythologic. Caralho. É isso, eu poderia mostrar pra você se fosse o caso. Vamos lá. O que mais que a gente tem pra falar de... Eu não sei se tem mais perguntas, mas o que mais a gente tem? Por enquanto não. Podem mandar mais perguntas se vocês quiserem, tá, gente? Mandem agora. Porque o que mais que a gente tem pra falar de aliciamento, além de ser horrível? Deixa eu ver o que A mais. gente já explicou o porquê ele foi criado, que na época fazia sentido. Sim. Explicou que hoje em dia não faz mais nenhum sentido. Explicou todas as nuances de o porquê Explicou acontece. a lei de outros esportes. A comparação com o futebol, né? Que isso não desestrutura time, porque a legislação brasileira em vigência já acoberta os contratos. Então, um contrato bem executado resguarda o time, Sim. mas o jogador sofre no final com tudo isso. Falamos um pouquinho mesmo sobre a questão como é o nome, meu Deus do céu? Da associação dos players. Eu quero até voltar um pouco nisso também, porque muita gente... Um argumento que... Assim, o argumento mais sem sentido do mundo que eu vejo, meu Deus do céu. As pessoas falam, nossa, os players passam vergonha no Mundial, o cenário meme, e você quer... Então quer dizer que, tipo assim, se um trabalho não atinge o máximo, ele merece ser sucateado e foda-se. Então quer dizer que não pode ter um sindicato de uma profissão que não seja de glamour e incrivelmente foda, porque esses profissionais merecem se fuder. Gente, os jogadores são trabalhadores, são profissionais. Você pode não achar, você pode não gostar, você acha que os caras ganham muito pra fazer um desempenho que internacionalmente é ruim. Não importa, cara, eles estão trabalhando. Todo mundo que tá trabalhando merece trabalhar em condições dignas sem ser explorado. Isso é um fato, não importa qual é o seu trabalho, não importa o que você faça, não importa pra quem você trabalhe e não importa qual é o status do seu trabalho. Se é um status chique, se é um status de relevância mundial ou nacional, ou se você é uma pessoa que, sei lá, tá fazendo um trabalho que é super de boas, que o seu trabalho é tentar chegar longe, mas não conseguir porque o seu desempenho não é melhor, você trabalha e você tem que ser resguardado e você tem que ter os seus direitos respeitados. Não importa se é meme, não importa se é sucesso. Trabalho é trabalho. Não tem nem conversa. E acho que, de novo, acho que a parte legal da associação de jogadores é que deveria ser algo que viria de terceiros não colocados. Se fosse da Riot, melhor ainda. Mas a gente sabe que não é bem do interesse da Riot em muitas regiões. No NA isso é pactuado desde o início, mas na grande parte das regiões, nem no EU existe, pelo que eu sei. Nunca ouvi falar de organização de jogadores no EU, em outras regiões. Então, é muito complicado. A gente poderia defender um pouco mais nossos direitos. No EU, eu acho que eles devem ter uma dificuldade pela barreira de serem muitos países envolvidos, né? Hoje em dia, então né? é uma legislação... Hoje em dia. Sim, mas... É que assim, isso já tá pactuado na LCS desde o início da LCS. Não, sim, mas o EU sempre foi mais de um país. Sempre é muita coisa. Pra você, como é que você vai falar sobre lei... Não, tipo, cada hora entendo de um isso. país. Por mais que porque a gente não sabe hoje, como é também, né? Se a União Europeia... Então, mas é isso que eu ia comentar aqui. A União Europeia tem uma questão econômica, tem. civil e... Mas não era nem isso. O que eu ia comentar da LEC é que, quando aconteceu essa criação, a LEC era situada já na Alemanha. Então, pra muitas coisas, o que vale é a Alemanha, entendeu? É verdade, é verdade. Porque agora, isso que você tá falando é real agora, porque a gente tem o Masters aí, é uma bagunça. O Masters é França, Itália... Então, cada um rege a sua.
Mas no comecinho, lá atrás, era mais alemã, então mas talvez exista alguma coisa, porque tem as federações continentais, né? Tipo, em outros esportes, tipo UEFA, Conmebol. Sim. Não sei lá como funciona isso. Precisava de um advogado de mas eu resumo. O jogador sozinho, ele é muito desamparado aqui no Brasil. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Tanto que, quando os jogadores estão começando e vêm me procurar, eu sempre falo algumas coisas que eu acho que são necessárias pra ter em qualquer contrato. Eu coloco, vocês já olharam isso? Já falaram isso? Lembra sempre disso, daquilo. Não vou nem enumerar, mas cláusulas protetivas, cláusulas boas pra você. Isso aí eu sempre coloco. Uma cláusula bem engraçada. Eu não vou sacar o time que foi, mas esse é um caso que mostra isso. Estava eu em uma janela de transferência e eu ia pra um time que era conhecido por... Faz muito tempo. Era um time que era conhecido... Acho que eu te contei já, Preto. Era um time que era conhecido por atrasar pagamentos. E aí todo mundo que eu conversei, porque você dá uma conversada, né? Tô indo pra tal time, ele é conhecido por atrasar pagamentos. E a hora do contrato, a hora que você tá firmando o contrato, é a hora que você tem pra demonstrar seu poder. E aí eu cheguei pro cara e falei, na hora, tá todo mundo falando que você atrasa o pagamento, é verdade isso? Não, claro que não. Não, então, vamos fazer uma coisa, já que não é verdade? No meu contrato você vai deixar uma cláusula de 2% ao dia do salário. De multa, caso você não me pague o salário na data. Pode ser? Vocês não vão atrasar? Beleza, tava lá. Primeiro salário que foi cair, atrasou. Aí todo mundo preocupado, o pessoal do time, não, que não pode atrasar. Eu aqui, ó. Suave. Atrasa, por favor. Aí deu o segundo dia, não caiu. Eu fui falar com o diretor, então. Aí ele foi falar, nossa, o pessoal tá preocupado, né, que não caiu o salário. Eu falei, não, eles estão, mas eu tranquilo. Eu tô feliz, pô. Já estamos no 2% do segundo dia. Ele, como assim 2% do segundo dia? Esquecido. Eu falei, não, você não lembra que tem uma multa de 2%? Se quiser, depois eu te passo o cálculo. O dia que você for fazer o pagamento, pagar, você me fala, eu te passo o cálculo certinho. No mesmo dia já tinha caído só o meu. Claro, porra. Então você pode se proteger por contrato, de tudo. Exatamente. Fiquei quieto, né? Eu falei, não vou comentar isso com os outros, não, que Exato, senão porra. o time vai explodir. Porque é aquilo, né? Quando eu falei mais cedo, que aquela regulação, né? Eu não lembro o nome correto de latim no meio, eu vou estar falando besteira. Eu falei Pactus Summa Servanda, mas é Pactus Sumit. Pacto é uma coisa servanda, que é a literalidade, a obrigatoriedade de você cumprir um contrato. Quando eu falei que ele caiu, não quer dizer que agora é casa de banjoana, não, mas é porque a partir da Constituição de 88, a gente começou a ter também a função social do contrato. Uhum. Então não dá mais pra colocar qualquer coisa no contrato, ele é obrigatoriamente ser servido, ele ser seguido. Você pode botar as coisas no contrato, mas você tem que entender qual é a função social dele, então aquelas regras elas têm que estar adequadas à função social do contrato. Não pode zaralhar. Mas quando você faz as coisas dentro da lei, você tem que se ater ao contrato, que é no caso a cláusula do Diogo. Né? Ele botou lá, 2% tem que ser pago. Não, eu nem botei. O cara me falou que não... Sim, mas você contratou, entendeu? Então ela tinha que ser feita. É lógico. Né? Você tem que unir os dois pra funcionar. Nunca atrasou nenhum salário daí em diante. Pelo menos pra mim. Tu não alertou seus amigos? Não, o que eu fazia na realidade era muito, muito mais o contrário. Eu falava com eles pra ir reclamar. Porque, claramente... É que assim, vou te falar que você pode... De tudo de errado que você pode fazer para um jogador, em qualquer esporte, isso eu aprendi na vivência. Você pode fazer tudo de errado. Você pode xingar a mãe, você pode bater o dedinho na quina. A única coisa que você não pode fazer é o que for. A única coisa que você não pode fazer é atrasar a droga do salário. Se você atrasar o salário, o time não vai ganhar. Acredita, até caiu o dinheiro aqui do Aldebaran. Mas aí que tá, eu acho que não pode atrasar o salário nunca, não, mas né? eu sei. Falta de respeito claro que você não pode atrasar nunca. Mas se tem uma coisa que você não pode fazer pro jogador, que é proibição máxima. Seven Kings nunca atrasou um salário. Eu tenho que dizer, a Riot nunca atrasou um salário também. Eu ia te contar. A Riot nunca atrasou um salário, inclusive às vezes a Riot paga adiantado do nada. Até na pandemia, cara. Não atrasei salário. Ai, cara, mas esse negócio de contrato eu vou contar mais uma aqui. Tem umas perguntas aqui, quer contar antes ou depois das perguntas? Uma rápida. Tá. Ai, meu Deus, e como jogador é... Essa, infelizmente, se a pessoa for atrás, ela vai saber de onde é, mas... É que eu não vou dar o nome do jogador pra proteger, mas claro, se vocês forem... Não, é que esse aí não é tão ruim, não. Um jogador arteiro. Malandro. Em um certo momento importante do nosso campeonato, estávamos num momento de grande concentração. Minerva. Ele descobriu... Só chutei, tá? Ele descobriu... Só chutei. Ele nunca tinha lido o contrato dele. Aí ele vislumbrou que ele ia ter acesso a uma premiação maior do que ele esperava. E aí o que ele fez? Ele pegou o contrato dele
E leu pela primeira vez. Olha só. Ele leu pela primeira vez o contrato dele. Aí ele chegou, Diogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Tava olhando meu contrato aqui. A gente ganha quanta premiação mesmo? Aí eu falei, bom, se for o que tá escrito no meu contrato, eu acho que era coisa tipo 2% da premiação. Aí ele, 2% da premiação, Diogo? Aí eu, 2% da premiação, pessoa. Aí ele, isso é uma coxinha. Aí eu... dá uma coxinha, talvez café, um suco. E aí, o que o jogador fez durante as próximas 2 semanas? Falou pra todos os jogadores, pra lerem o contrato, que eles iam ganhar uma coxinha. Então, assim, muitas vezes é falta de... Eu acho que a gente já falou essa história aqui com o nome da pessoa. Mas deixa, eu não vou falar porque... A gente já porque na época que a gente deu o nome da pessoa, a repercussão ia ser, mas deixa ele descobrir no corte, tá? Deixa ele descobrir no corte. Tá tão secreto agora. Não, é óbvio, porque... né? É muito óbvio. Mas é porque hoje em dia essas coisas repercutem mais, pra gente tomar cuidado. Mas... Mas esse papo da coxinha aí me encheu o Mas saco. posso falar uma coisa? Foi ele que falou quando veio aqui. E ele assinou o Então contrato. tá bom, fala. Foi ele que falou quando veio aqui. Foi ele. Vocês sabem nosso, quem é, chat. Vocês foi o sabem nosso quem é. gay, né? O Messi. Foi o Minerva. Mas mas assim, mostra o quanto os jogadores não leiam o contrato. Nenhum jogador tinha lido o contrato. Ele não sabia nem quanto ele ia ganhar da premiação. Eles só assinaram. Sim.